Paz, queridos. Irmãos, toma assento, por favor. Deus me deu a graça de terminar a faculdade de teologia. E o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade de teologia, tinha muito a ver com o que está acontecendo agora. Já terminei há algum tempo já, mas fala de uma igreja que ouve, uma igreja que vê, uma igreja que é tocada pelo Espírito. E por causa desse TCC, que acabou gerando uma boa repercussão, surgiu a ideia e a construção de um livro. Esse livro aqui, ele se chama O Espírito Vem. Quando o Espírito Vem. Ele começa com algo simples, explicando sobre o Espírito Santo, mas aborda principalmente a atuação do Espírito na igreja. Lógico que não daria para falar de dons espirituais, nem nada desse sentido. Eu foco especificamente na igreja, na fé e no Espírito Santo. Não é nada complexo, é bem simples, linguagem fácil, mas que Deus deu a graça de que publicássemos. Este daqui já tem dono, por questão de honra, lógico, é um presente ao pastor Samuel. E Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Abra aí sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo de número 5:13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Vou repetir a pergunta do rei: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Queridos, nós estamos vivendo um tempo de crises, e crises de forma grandiosa. Crises climáticas, crises econômicas, crises existenciais. Nós passamos por uma pandemia, mas não superamos uma pandemia. Temos crises emocionais e também crises espirituais. Nessas crises, também tivemos crises de identidade. E eu tenho visto, ultimamente, algo que tem me preocupado. E quando eu orava ao Senhor, procurando uma mensagem para esta noite, eu disse: Senhor, eu queria algo que fosse específico para essa juventude, para essa geração, mas também que abarcasse o coração de todos, porque todos estamos passando por um período difícil. Então me ajuda, Deus. Eu fui escalado para dar aula para adolescentes, e o tema era Daniel. Quando eu fui falar sobre crise de identidade para os adolescentes, o Senhor tocou meu coração para essa mensagem. Assim como no nosso tempo, Daniel viveu um período de grandes crises. Imagina você, e eu quero trazer você para essa história. A maioria das minhas pregações são uma história de um jovem de 14, 15, talvez 16 anos, jovens, que é retirado dos seus pais 6 séculos antes de Cristo. O ano é 605 antes de Cristo. Um império gigantesco, assustador, maldoso, toma posse do mundo praticamente. Um rei que se intitula Nabucodonosor. Nabucodonosor não é nome, Nabucodonosor é título, assim como rei, assim como faraó, assim como czar. Nabucodonosor, rei da Babilônia, começa a conquistar muitos espaços. Toma a Síria, o Império Assírio, toma o Egito. E aí, no meio do caminho de sua conquista, está uma pequena cidade no alto de um monte chamada Jerusalém. E Nabucodonosor conquista Jerusalém em 605 depois de Cristo. E há uma preocupação, porque as conquistas não eram algo simples, não era algo diplomático, era algo difícil. E a Babilônia tinha um esquema de conquista. Você já vai entender que isso tem tudo a ver com a gente. Como a Babilônia conquistava?
Não fazia como a Assíria, que arrancava a pele de pessoas vivas, pendurava nos muros para exibir o seu poder. Fazia crueldades e destruía tudo. A Babilônia gostava de conquistar de dentro para fora. Ela pegava o reino conquistado e fazia deportações. A primeira deportação retirava os nobres e os príncipes. A segunda, a classe média, os sacerdotes, aqueles que estivessem em uma linha de nobreza. E os últimos ficavam nas ruínas. Os pobres, aquelas pessoas que para a Babilônia não tinham valor. E aí, a Babilônia conquistava durante anos, com muitas benesses, com muitos cuidados, com muita adulação, primeiro os príncipes, depois os nobres, para que eles incorporassem os costumes da Babilônia, e aí sumisse a identidade daquele povo e se misturasse ao povo babilônico. Era um modo de conquista de dentro para fora. Em 605, ao invadir Jerusalém, Nabucodonosor retira a primeira coleta. Jovens príncipes, jovens de alta estirpe, e entre eles está um jovem de 15, 16 anos, chamado Daniel. No meio deles estão 3 jovens, chamados Ananias, Misael e Azarias. Não, Júnior, é Sadraque, Mesaque e Abednego. Não. Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes que foram dados a eles pelos babilônicos, em homenagem aos deuses babilônicos, assim como a Daniel foi dado o nome de Beltesazar. Eles não tinham esse nome. O nome correto é Ananias, Misael e Azarias. Portanto, não fale Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 estavam juntos com Daniel, eram amigos, foram deportados. Ezequiel, um pouco mais velho do que Daniel, quase da mesma idade, cerca de 18 anos de idade, ficou em Judá durante mais um bom tempo, sendo deportado na segunda deportação, lá quando ele tinha seus 25 anos de idade. Não se conheceram, nem Daniel nem Ezequiel. Na ala pobre ficou um coitado profeta de 45 anos de idade, chamado Jeremias, que só sofreu e só sofria e lamentava em Jerusalém. Então nós temos 3 dos grandes profetas de Israel convivendo em um mesmo período de crise. Não se conheceram, não se conversaram, mas viveram este mesmo período de turbulência, cada um em seu lugar. Daniel entre os príncipes, Ezequiel entre os sacerdotes, ele pretendia ser sacerdote, e Jeremias entre os pobres. Na primeira leva, Daniel chega até a Babilônia e tem que enfrentar, já na adolescência, uma decisão muito importante: ele se mistura ou não se mistura? Entregaram para ele o manjado do rei, entregaram para ele uma língua nova, entregaram para ele novos conhecimentos, entregaram para ele um mundo diferente do dele. Quiseram tirar a identidade de Daniel, tiraram até seu nome, trocaram Daniel, que significa Deus é o meu juiz, pelo nome Beltesazar, príncipe de Bel. Daniel teve que escolher, como você jovem tem que escolher, se conformar ao mundo ou não se conformar ao mundo. Daniel escolhe, e aí é bonito ver, no capítulo 1, versículo 8, não se corromper. Daniel assenta em seu coração, não se contaminar, não se corromper. Ele teve que fazer uma escolha difícil. Ele não tinha muita liberdade, ele é escravo, um escravo príncipe, mas um escravo. Durante 3 anos ele seria treinado na língua, no costume, na identidade dos babilônicos, para assumir a língua, o costume e a identidade dos babilônicos. Mas ele disse não. Você jovem tem que escolher, dizer sim ou não à conformação que o mundo te dá. Hoje o mundo te dá uma estrutura, uma língua,
O mundo quer te dar até um nome. O mundo quer te dar um apelido. O mundo quer te dar uma identidade. É você quem decide se aceita ou não. É você quem decide se conforma ao meio ou não se conforma ao meio, obedecendo uma outra ordem, uma ordem que vem de cima. Você tem que escolher, assim como Daniel teve que escolher. Daniel então chega ao capitão da guarda e diz: eu não vou comer do manjar do rei. Dá-me legumes, água, e experimenta a nós que somos judeus diferentes, e veja que seremos melhores, obedecendo a Deus e não ao mundo. E o que acontece? A arma de Daniel era a sua inteligência, era a sua capacidade. E ele se destaca pela sua inteligência, pela sua sabedoria. E não só ele, Ananias, Misael e Azarias também. Mas o texto diz que a Daniel foi dado um dom especial, o dom de interpretação de sonhos. Deus vai dar habilidades a você e dons a você para que você use. Muitas vezes nós temos negligenciado nossos dons por medo. Muitas vezes nós temos negligenciado nossos dons porque achamos que o mundo não vai receber, e ele não vai receber. O mundo, na verdade, é contrário, o sistema mundano é contrário a nós. Deus nos chamou não para sermos influenciados pelo mundo, mas para influenciar este mundo. Nós não somos daqui, como bem cantamos, como bem foi dito aqui. Mas enquanto estivermos aqui, devemos mudar isto aqui. Devemos transformar isto aqui. Somos chamados para modificar a atmosfera, modificar a sociedade, transformar para o bem, influenciar para o bem. Igreja não foi feita para ser condomínio fechado. Igreja não foi feito para ser um blindar, um isolamento do mundo. A igreja não foi feita para ter muros. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ora, você já viu porta andar? Porta não anda. Então por que a porta não prevalece? Porque a igreja está avançando. Igreja não é condomínio. A gente veio aqui para influenciar. A gente veio aqui para penetrar no meio da sociedade e transformar aquilo que é corrupto em santo. A gente veio para salgar, para fazer diferença. Jovem, você não foi feito para sentar em um banco só ouvindo a palavra. Você foi feito para proclamá-la. Seja no momento fácil, seja no momento difícil, seja no momento de bonança, seja no momento de crise. O Senhor te chamou para usar os seus dons para fazer a diferença. E Daniel faz isso enquanto está na Babilônia. Ele não deixa que a Babilônia dite a sua identidade. Poucas vezes você vai ver o nome Beltesazar nos 12 capítulos de Daniel. Mesmo Daniel escrevendo em terceira pessoa, ele cita Daniel, Daniel, Daniel. Ele não quer ser aceito, chamado por Beltesazar. Você não pode deixar que o mundo coloque um rótulo em você. Você não pode deixar que o mundo coloque uma identidade em você que não te pertence. Você tem que fazer a escolha de permanecer firme e fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Chegou uma hora em que o rei teve um sonho. Vocês conhecem a história. E ao ter o sonho, ele se perturbou e chamou todos os sábios e quis saber. E disse para os sábios: eu quero que vocês não só me revelem a interpretação do sonho, mas eu quero que vocês me digam também o sonho. Me esqueci. É lógico que ele não se esqueceu. Ele diz isso para os sábios, tentando experimentá-los. E os sábios, é lógico, não conseguem. E então diz: então vou matar todo mundo, ninguém sabe daqui, nada. Mas Daniel se levanta e diz: espera aí, deixa eu orar um pouquinho. Uma característica muito interessante de Daniel: ele não cessava de orar. Deixa eu orar um pouquinho. Eu conheço alguém que revela o profundo e o escondido. Deixa eu consultar ele. E aí Daniel consulta o Senhor. Ananias, Misael e Azarias intercedem. Como é bom andar com gente boa.
Ananias, Misael e Azarias intercedem. E Daniel começa a se alegrar. No capítulo 2 ele diz: bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem revela o profundo e o escondido, estabelece e remove reis, dá sabedoria aos sábios, inteligência aos inteligentes. Daniel não toma a glória para si. Assim que soube da interpretação e o sonho, ergueu a mão e deu glória a Deus. Foi até a presença do rei, vocês conhecem a história. O rei se espanta, ele lê o sonho do rei, ele interpreta o sonho do rei. O rei se espanta e coloca ele como governador, exalta a Daniel. E o que ele faz? Lembra dos amigos. Capítulo 2, versículo 49, ele diz: rei, coloca os meus amigos também para governar. Quando Deus te exaltar, lembra daqueles que militaram com você. Quando Deus colocar você em uma determinada posição, lembra de quem estava na trincheira e quem intercedia por você. Não seja ingrato, não erga o nariz, não dê glória para outra pessoa que não seja a Deus, porque todos os teus dons, todas as tuas habilidades, todo o teu conhecimento, toda a tua sabedoria não provém de você, vem do alto. Não leve o crédito por aquilo que não é teu. Quando Deus te colocar em algum lugar, lembre de quem intercedia por você. E aí ele chama os amigos para junto, e ele vai exercer a função de governador. A função de governador exige que ele ande pela província, por toda a Babilônia. Ele organiza os negócios do rei. Então Daniel some da história. Só que a história não para. Os amigos estão lá, passam-se os anos, eles estão fazendo um bom trabalho, mas o rei lembra do sonho: eu sou a cabeça de ouro. O rei lembra que o reino dele está estabelecido, e então resolve se exaltar. O rei não dá glória a Deus. Nabucodonosor não quer dar glória a Deus, porque a soberba e o orgulho é o pecado favorito do diabo. E aí o diabo planta na mente de Nabucodonosor construir uma grande estátua de 27 metros de altura por 3 de largura, feita de ouro, igual ao sonho. E aí ele exige que todo mundo adore a estátua, adorando ao próprio Nabucodonosor. Toca-se as trombetas, o povo todo reunido, ajoelhem. Quem é que fica de pé? Não é Sadraque, não é Mesaque, não é Abednego. Ananias, Misael e Azarias. E aí, meus irmãos, enquanto Daniel está não sei aonde, rodando a província da Babilônia, organizando os negócios do rei, Ananias, Misael e Azarias são provados. Os amigos têm que dizer se realmente são crentes tanto quanto Daniel. O rei chama e diz: vocês ouviram errado? No capítulo 3, versículo 15 a 18, vocês ouviram errado. Eu vou tocar de novo, vocês vão ter a chance, porque pelo jeito vocês são boas pessoas. Vai lá, dobra o joelho. Tocou de novo, em pé. Ei, por que vocês não estão adorando? Vocês não sabem que vocês estão na minha mão? Qual é o Deus? Olha a pergunta, versículo 15. Qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Eu acho legal a resposta. A gente não precisa falar para o Senhor isso. Ananias, Misael e Azarias podiam ter simplesmente dito: o Senhor sonhou, foi interpretado, o Senhor louvou esse Deus, e agora pergunta qual é o Deus? Você está esquecendo, Nabucodonosor, quem é o Deus que nós servimos? E não é só Nabucodonosor que esquece, muitas vezes a gente também. A gente deixa o tempo passar e vai esquecendo quem é o Deus que nós servimos. Ananias, Misael diz: a gente não vai te responder sobre esse negócio, rei. Nós não vamos nos dobrar. O rei, o Deus que nós servimos, ele vai nos livrar da fornalha e da tua mão, ó rei. E além disso, o que eu acho mais bonito não é essa parte, é o verso 18. E se não, ou seja, se Deus não nos livrar, se nada acontecer,
Se o fogo nos consumir, se a fornalha não der certo e a gente morrer, mesmo assim, nós não vamos nos dobrar a esta estátua. Sabe o que eles estão dizendo? A gente é crente quando dá certo, mas a gente também é crente quando não dá certo. Se Deus disser sim, a gente adora Ele. Se Deus disser não, a gente adora Ele. A gente adora a Deus porque Ele é, e não por aquilo que Ele faz. É isso que eles estão dizendo na cara do rei. O rei fica furioso, é lógico, está questionando sua autoridade. Aquece 7 vezes a fornalha, joga eles lá dentro. Vocês conhecem a história. Ei, não eram 3 amarrados? Sim, rei. Estou vendo 4 soltos. Que história é essa? E o quarto tem a semelhança do filho dos deuses. O que está acontecendo ali? Chama eles para fora. Ei, Ananias, Misael, Azarias, sai para fora. Pois não, ó rei. Cheira a roupa, não fede fumaça. O cabelo está chamuscado? Não. O que queimou apenas? As cordas, porque as cordas não pertencem a eles. Cadê o quarto? Era só para consolar a gente no meio da fornalha. Sabe por quê, querido? Às vezes Deus não vai te livrar da fornalha. Às vezes Deus não vai te livrar da crise. O problema vai vir. Aquele ente querido vai morrer. A doença pode chegar. A crise financeira pode bater. Algum problema emocional pode acontecer. Pode chegar o momento que você seja como o salmista, lamentando, batendo nas portas de Deus, dizendo: Senhor, será que o Senhor está dormindo? Pode sim, mas este mesmo Deus, que muitas vezes permite que estas coisas cheguem sobre a nossa vida, é Ele quem diz: eu vou estar junto com você. Você não vai passar pelo fogo sozinho. As águas não vão te submergir. Eu vou estar com você. O mundo sofre por uma crise sem companhia. O mundo sofre por uma dor sem o privilégio de ter alguém do lado. O mundo sofre por problemas sem ninguém para consolar. Mas nós temos alguém que, quando a crise bate, quando a coisa está feia, a gente entra no nosso quarto, fecha a nossa porta, dobra o nosso joelho, derrama as nossas lágrimas, diz a Deus: Senhor, abraça-me, cuida de mim, me ajuda, eu não consigo sozinho. E o Espírito Santo de Deus entra naquele lugar, sai do seu alto e sublime trono e entra naquele pequeno quarto em que você trancou a sua porta e diz: filho, eu estou aqui, eu vou continuar aqui. A coisa continua difícil, mas não se preocupe, você não está sozinho. Daniel volta para a história. Anos se passam. Ele era tão competente que passaram-se 60 anos. Mudaram-se 4 reis e ele continuava como primeiro-ministro. O último rei babilônico, ele foi rejeitado por Deus. Aparece uma mão, capítulo 5, começa a escrever: Men, Tekel, Urfacim. Você foi contado e pesado na balança. Seu reino será tirado de você. Naquela mesma noite ele é assassinado, Belsazar. Mas antes, inquieto com aquela mão que apareceu, ele diz: como é que eu vou sair dessa situação? O que está acontecendo? Eu não sei o que está escrito ali. Essa mão só apareceu como um fantasma no meu banquete. Quem vai interpretar? Rei, a gente não sabe. A mulher dele diz: eu conheço uma história de um homem que foi retirado de Judá. Hoje ele tem 75 anos de idade. Não é mais aquele menino de 14, 15 anos, Vladimir. Não é mais aquele pequeno rapaz que foi levado para a Babilônia.
Mas durante todo este tempo ele foi íntegro, sincero, todo este tempo ele foi crente, todo este tempo ele orou, todo este tempo Deus era com ele. Chama ele para cá. E aí o rei olha para aquele velhinho e diz: você é aquele? Por que o rei disse isso? Porque ele já tinha ouvido falar. Ei, jovem, qual é a sua reputação? O que falam de você? Quem é você? Quando dizem você é aquele o quê? Porque a Daniel foi: você é aquele que meu pai trouxe de Judá? Você é aquele que tem o Espírito do Senhor? Você é aquele que interpreta os sonhos pelo poder do Senhor? Daniel confirma. Ele diz o que significa. O rei morre, Daniel fica. Dário, ou Ciro I, levanta-se no trono. Ele é um medo persa. A própria Babilônia cai, mas Daniel continua primeiro-ministro. Por quê? Porque ele estava lá, naquele lugar, para fazer uma diferença. Já estava na hora de aposentar. Já estava na hora de dizer adeus. Com 81 anos de idade, Deus ainda coloca Daniel dentro de um problema. Dário é arrogante, Dário é orgulhoso, assim como eram os reis antecessores. Daniel está cuidando dos negócios do rei. Mas as pessoas olham para Daniel, prepara, viu? Que quando você faz a diferença, vai existir oposição. Daniel está lá cuidando dos negócios do rei. Imagina, queridos, ele era um escravo de um rei inimigo, dos babilônicos. O novo reino que assume, normalmente teria matado ele. Ele seria a figura de um traidor. Ele seria uma figura perigosa, porque ele estava no governo babilônico. Por que Dário, Ciro, pegou Daniel e botou no seu governo? Porque a reputação de Daniel era de que ele era um homem de Deus. Como você trata o seu nome, a sua identidade, a sua reputação? Mas mais do que isso, Daniel fazia jus ao seu próprio nome: Deus é o meu juiz. Daniel continua governando e pessoas começam a criar armadilhas, porque queriam tomar o lugar de Daniel. Prepare-se, é lógico, toda vez que você fizer a diferença neste mundo, pessoas vão ir contra você, vão caluniar você, vão inventar coisas de você, vão tentar agredir você, vão tentar fazer várias coisas contra você. Isso é natural. Mas Daniel tinha uma tranquilidade: Deus é o meu juiz. Daniel não se defendia, Daniel não carregava seguranças, Daniel não andava armado, Daniel não precisava de nada. Sabe o que Daniel fazia? Dobrava os joelhos 3 vezes ao dia para orar ao Senhor. E então, olhando aquilo, aqueles homens arquitetam um plano, enganam o próprio rei. Assina, rei, que as pessoas te adorem, que as pessoas te exaltem. Vamos afagar o ego do rei. Vamos afagar o ego, porque pouca coisa mata mais do que um elogio. Pouca coisa mata mais do que um elogio. E aí vem, e o rei se exalta e assina aquilo que ele não queria que se efetivasse. Eles vão lá e contam e aplicam para todos os lugares: quem não adorar o rei vai para a cova dos leões. Daniel olha a lei, era uma lei escrita, era uma lei assinada. Nós estamos vivendo tempos iguais, em que leis estão sendo escritas, formuladas e assinadas para estrangular a igreja. Estamos vivendo a mesma época de Daniel. São ciclos que se repetem. Como diz Salomão, as coisas que foram, voltam a ser. E parece que ciclos se repetem. E aí eu pergunto para você: você é Daniel? Ou você vai se conformar? Se o ciclo se repetir, cadê os Daniéis da nossa geração? Uma coisa eu tenho certeza: Deus continua reservando para si um remanescente fiel.
ainda há Daniéis nessa geração. Ainda há Ananias, Misael e Azarias nessa geração. E Daniel olha aquilo que está fixado. É para adorar o rei, não é para orar a Deus. O que ele faz? Entra e vai orar do mesmo jeito que sempre. Por quê? Porque eu não sou daqui. Eu obedeço a uma lei maior. E a lei maior que eu obedeço me manda orar. E eu vou orar. E Daniel entra e vai orar. E eles aproveitam este momento, sabendo da integridade de Daniel. Com 81 anos de idade. Quem sabe cabelos brancos, corpo enfraquecido, sendo ajudado e cuidado. Eles dizem: olha, rei, a gente já tem um primeiro para enfrentar os leões. E quem será? O teu governador preferido, Daniel. A lei que o Senhor assinou, ninguém pode revogar. O rei se entristece. Não quer música, não quer comer, não quer beber, não quer ninguém perto. Mas a lei tem que ser cumprida. Com 81 anos de idade, aquele velhinho é colocado na cova dos leões. A gente não vê no texto Daniel reclamando. A gente não vê no texto Daniel murmurando. A gente nem vê no texto Daniel se defendendo. Por quê, irmão Júnior? Porque Deus é o meu juiz. Esse é o nome de Daniel. Deus é o meu juiz. Daniel é colocado naquela cova. E eu fico imaginando, queridos, tudo passando na mente dele. Eu era um jovem. Eu vivi bem a vida. Eu entreguei meus dons, Vladimir, durante a minha vida inteira, para que os reis pudessem crescer. Eu honrei ao meu Deus durante mais de 70 anos, em que o meu povo estava cativo aqui. E agora será este o momento em que eu vou morrer? Aos 81 anos de idade? Ele entra para dentro da cova, mas quem é homem de oração, querido? Ora no quarto, ora na cama, ora no ventre de uma baleia, ora dentro de uma cova também. Daniel entra para a cova, e eu fico imaginando um leão se comunicando com o outro, porque o leão não fala com a gente, mas com o outro ele fala. E aí, pode pegar? Pode não. A ordem lá de cima é para não comer. Como assim, rapaz? A carne está ali. Eu estou faminto, o estômago está roncando, a gente pode atacar? Abre o olho, rapaz. Está vendo o anjo ali? Está vendo outra ali? Está vendo outra ali? Você está doido de chegar perto? O máximo que você pode servir é de travesseiro. Deita aí, fica quietinho, espera o dia raiar. Mesmo que as circunstâncias te coloquem na cova, Deus não vai permitir que aqueles leões que armaram contra você cheguem próximos a você. Sabe por quê? Porque Ele está no controle de tudo. Ele ainda é soberano. O rei bate na porta logo de manhãzinha. Daniel, será, Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, como eu queria ser conhecido assim, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, até um rei pagão olhava para ele e dizia: eu não posso negar, aquele é um homem de Deus. Será, Daniel, que ele te livrou da boca dos leões? Sabe o que Daniel responde? Eu fico imaginando um velhinho, gente, respondendo: vive, ó rei. O Senhor, meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Para terminar essa história, a gente não sabe quando foi que Daniel morreu. Mas tem um dado interessante antes de sua morte. Ele viu o seu povo passar os 70 anos no cativeiro babilônico e ouviu o edito de Ciro dizendo: podem voltar para a sua terra. Eu fico imaginando que, por ser muito velho, por ser cuidado e precisar ser importante para o reino babilônico, Daniel não conseguiria fazer a jornada até Jerusalém para reconstruir Jerusalém. A única coisa que cabia a Daniel era ficar na Babilônia e morrer lá. Mas eu fico imaginando ele ouvindo na sua cama, no palácio, Vladimir, o seu povo se ajuntando as coisas, as crianças se alegrando,
Os jovens juntando as coisas e dizendo: vamos voltar para Sião. Vamos voltar para a nossa terra. O cativeiro acabou, a escravidão acabou, a gente está livre de novo. Eu fico imaginando Daniel relembrando a sua história, se vendo pequeno, sendo retirado de seus pais à força, vindo para uma terra estranha, mas ouvindo depois de mais de 70 anos: o meu povo está voltando para a minha terra, o cativeiro acabou, Deus cumpriu a sua promessa e eu permaneci fiel até o fim. No capítulo 12, ele dá o conselho para nós: tu, porém, vai até o fim, e repousarás no dia da tua sorte, com tranquilidade junto a teus pais. Daniel está dizendo que até o último instante, ele pôde ouvir o som das promessas de Deus se cumprindo, porque ele permaneceu fiel. E aí eu te pergunto: tem Daniel aqui? Neste tempo de crise, nesses tempos difíceis, tem alguém que ainda vai manter a sua integridade? No tempo em que a gente não sabe os governos, não conhece as leis, e muitas vezes tudo pode ser contrário a nós, ainda ficaremos de pé e não nos dobraremos às estátuas que levantam? Ainda que nos arrisquemos a sermos lançados nas fornalhas de fogo, permaneceremos fiéis? Ainda que seja cruelmente jogado em uma cova de leões, você permanecerá fiel? A gente não sabe quando a trombeta vai tocar, mas pode ser que no meio da nossa adversidade, a gente também escute alguém cantando: o cativeiro acabou, o rei está voltando e determinou que os seus retornem para a sua pátria. Pode ser que uma trombeta toque e diga: agora é hora de voltar para Sião. Mas até lá, Deus precisa de Daniéis que permaneçam fiéis. Tem Daniel aqui? Pastor, posso orar? Você coloca de pé, igreja, por favor. No meio da nossa crise de identidade, a gente precisa de sinceridade. No meio de um povo que se corrompe, a gente precisa de santidade. No meio de uma geração que está negando Deus, a gente precisa de proclamadores. E eu queria te convidar a ser um. Eu não sei qual é o estágio da sua vida que você está, se você tem 14 anos de idade ou se você tem 81. De qualquer jeito você pode ser Daniel. De qualquer jeito você pode assumir aquilo que Daniel assumiu. Onde Deus te colocar, faça a diferença. Onde Deus te colocar, proclame o nome dEle com a sua vida. Proclame o nome dEle com as suas ações. Seja conhecido como um homem, como uma mulher, como um jovem, como uma criança de Deus. E eu queria que você fizesse uma oração agora, pedindo a Deus que transforme seu coração em um coração de Daniel. Que te ajude no meio das tentações a dizer não aos manjares do rei. Que no meio das dificuldades seja um amigo fiel. Que até nas covas dos leões seja capaz de estar tranquilo, sabendo que Ele é o soberano e cuida de tudo para você. Eu queria te convidar a, nesse momento, orar a Deus para isso. Mas eu queria também aproveitar que eu estou aqui olhando para você e direcionar a minha oração aqui na frente, como condutor dessa oração, olhar para você. Por isso eu queria que você se manifestasse. Queria que você dissesse: eu quero ser como Daniel. Eu não preciso ter validação da minha mensagem. O Espírito Santo já me conduziu para cá com a mensagem certa. Então eu não tenho medo de validação de mensagem. O que eu estou pedindo a Deus é poder olhar no seu rosto e orar por você agora.
sabendo que você está se juntando a um remanescente que o Senhor chamou, com 14, com 15 ou com 80 anos, que se alistou no time de Daniel. Por isso, se você é assim, se você quer ser como Daniel, deixa eu orar junto com você. Erga sua mão para o alto. Deixa eu te ver. Aleluia. Eu estou vendo gente de 15, eu estou vendo gente de 40, eu estou vendo gente de 80. Tem muito Daniel aqui. Vocês podem mudar uma geração, vocês podem mudar uma cidade, vocês podem mudar um estado, vocês podem mudar um país. E a maior arma que você tem está pertinho de você, no seu joelho. Ore, busque, mas seja. Ore, vou repetir, ore, busque, mas seja. Seja diferente. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero ser Daniel, Senhor. Deus, agora eu te peço por estes que ergueram as suas mãos, se identificando, dizendo: Senhor, eu quero ser como Daniel. Pai, eu quero fazer diferença onde o Senhor me colocou, naquele trabalho onde o Senhor me colocou, me ajuda a ser um homem de Deus. Naquela faculdade onde o Senhor me colocou, me ajuda a ser um jovem de Deus. Senhor, naquele colégio que o Senhor me colocou, me ajuda a ser um adolescente de Deus. Senhor, naquele lugar onde o Senhor me mandou, deixa eu ser uma mulher, uma adolescente, uma criança de Deus. Pai, ajuda-nos, ó Deus. Bombardeia o nosso coração com teu Espírito, guiando-nos em todo o tempo. Quando for a hora, Pai, diga-nos aonde ir. Quando for a hora, Pai, coloca palavras na nossa boca. Quando for a hora, Pai, nos ajuda a ficar quietos, porque nós temos um juiz que nos defende. Pai, nos ajuda, Senhor, mesmo na porta da cova dos leões, estamos tranquilos e com a fé avivada, sabendo que o Senhor cuida e julga a nossa causa. Ah, Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir por estes, Pai. Olha para os seus corações, olha para os seus desafios, olha para as suas dores, olha para as suas dificuldades e estende a mão da tua misericórdia. Alcança os seus lares, alcança os seus corpos, alcança os seus espaços. Aquele quarto que a mãe chora, aquele travesseiro que o pai chora, aquele lugar que este jovem, que esta criança, que este adolescente sofre, alcança com a tua mão de misericórdia agora, ó Espírito Santo de Deus. Entra neste lugar que ninguém entra, que o psicólogo não consegue entrar, que a mãe e o pai não conseguem entrar. Entra neste lugar, ó Deus, que é escondido, jogado para debaixo do tapete, e faz, ó Senhor, a transformação necessária. No nome de Jesus, ó Senhor, nós entregamos a nossa vida para ser como Daniéis nessa geração. E pedimos, Senhor, usa-nos conforme o teu querer, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe, queridos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.